Universo Diverso, com Luciana Neri. Estratégia de negócios, construindo sucesso empresarial. Conversar com Maria Helena de Matos Lima. Ela é especialista e consultora em gestão de negócios e gestão tributária, administradora de empresas, tem mestrado em gestão e organizações aprendentes e é também fundadora da Inspira Consultoria. Bom, Maria Helena, muita coisa a falar sobre estratégia de negócios ou estratégia empresarial, não é? Como consultora, vemos que algumas empresas sequer têm definido sua missão, seus valores, seus objetivos estratégicos, o que deseja entregar ao cliente e à sociedade. Vimos também que, mesmo tendo esses direcionadores estratégicos, muitas delas, os seus líderes não dialogam e muito menos alinham com as suas equipes os pilares e estratégias que irão direcionar o futuro da empresa e a sua sustentabilidade. Visão sistêmica significa enxergar a empresa como um todo, considerando aí a integração e a interdependência de todas as suas partes, todos os seus setores, bem como a relação com o ambiente externo. E a visão estratégica? A gente vê aí no mundo acadêmico, na literatura, vários conceitos sobre esse tema. Um deles define a estratégia como o caminho, a maneira, a ação formulada e adequada para alcançar de maneira diferenciada os desafios estabelecidos no melhor posicionamento da empresa perante seu ambiente. Eu defino a estratégia como a habilidade que a empresa tem para alcançar seus macros objetivos, seus direcionadores estratégicos. E de que forma, Maria Helena, os empresários ou as empresas podem demonstrar essas habilidades estratégicas? Eu digo que é fortalecendo as forças da organização, minimizando ou eliminando as fraquezas, reduzindo os riscos das ameaças e capturando as oportunidades existentes no mercado. Tudo isso, Luciana, para alcançar seu propósito, que é manter-se competitivo e sustentável nesse ambiente de guerra que é o mundo do negócio. E a literatura traz aí muitos tipos diferentes de estratégia, não é? Estratégia ofensiva, estratégia defensiva, estratégia de posicionamento, estratégia diferenciada. E outras estratégias, como estratégias combinadas, que é o conjunto de todas essas estratégias. E quando a empresa ou o empresário não tem qualquer estratégia, o que pode acontecer? Quando a gente não tem estratégia bem definida, tem uma frase do livro Arte da Guerra que eu acho interessante, que diz o seguinte: guerreiros vitoriosos primeiro vencem, depois vão para a batalha. Guerreiros derrotados vão para o campo de batalha primeiro e depois tentam descobrir um jeito de vencer. Isso acontece muito no mundo dos negócios. Às vezes as empresas adotam uma ação dentro da organização sem analisar esse contexto a qual ela está inserido, sem analisar de forma sistêmica se uma ação vai ou não impactar em outro aspecto da minha organização. Então, Luciano, o tema estratégia de negócio é um tema fantástico e que precisa ser dialogado dentro das organizações. E eu chamo a atenção aqui, inclusive, sobre o aspecto, Luciana. Às vezes, os conflitos entre sócios e conflitos entre gestores acontecem por falta de uma estratégia clara e bem definida para conduzir a organização nesse contexto altamente complexo e globalizado. Vamos explicar aí para os nossos ouvintes o que é uma estratégia ofensiva. A estratégia ofensiva é aquela que a empresa ela consegue aproveitar suas forças para conquistar as oportunidades que estão no mercado. Exemplo aí de um restaurante, se ele tiver a localização dele privilegiada, ele tem um bom chefe. Então eu tenho duas oportunidades e tem hoje um mercado que tem pessoas que estão buscando aí alimentação saudável. Então a empresa pode criar um menu focado nessas opções saudáveis, atraindo o crescente interesse desse público, oferecendo aí um tipo de alimentação diferenciada. Além disso, a empresa ela pode explorar parcerias para oferecer serviços dos seus restaurantes para eventos corporativos. Nesse sentido, a empresa busca aumentar aí o seu faturamento e a sua receita. Essa é uma estratégia ofensiva. E a estratégia confrontativa é a mesma coisa? Confrontativa, eu tenho as minhas forças e busco de minimizar as minhas ameaças. Então a concorrência é uma ameaça. Então no caso do restaurante, ele pode se destacar pela experiência do chefe, assim como seu ambiente diferenciado para atrair novos clientes. Além disso, esse restaurante ele pode trabalhar para melhorar a consistência na qualidade dos seus pratos, e dos seus serviços, focando aí numa estratégia de marketing para enfatizar os seus preços nesse mercado.
Vamos falar sobre a estratégia defensiva? A estratégia defensiva, ela leva em consideração as fraquezas e ameaças. Por exemplo, lidar com a rotatividade de funcionários no restaurante, que é o exemplo que nós estamos trabalhando, isso é importante. Então, eu tenho uma fraqueza de alta rotatividade de funcionário e a dificuldade de manter a consistência na qualidade dos pratos. Então, eu tenho duas fraquezas na minha organização, no caso do exemplo do restaurante. E eu posso investir em programas de treinamento e desenvolvimento da equipe para minimizar a minha ameaça. Então, eu trabalho a minha fraqueza, fortaleço a minha equipe a partir de treinamento para minimizar a minha ameaça, no caso ali da concorrência. Também posso buscar fornecedores alternativos e estratégias de gestão de estoque para minimizar o impacto das flutuações nos preços dos alimentos. Então, eu busco fortalecer a minha equipe, diminuindo as minhas fraquezas para minimizar essas ameaças do mercado, exemplo aí do concorrente. E a estratégia de reforço, como é? É identificar minhas fraquezas e identificar as oportunidades de mercado. Por exemplo, para superar a pouca variedade do meu menu, o restaurante ele pode incorporar novos pratos saudáveis e sazonais, alinhados com as tendências do mercado, porque tem oportunidade no mercado aí que são clientes buscando alimentação mais saudável. Então é quando a empresa percebe mais pontos fracos do que pontos fortes, não é isso? E o resultado dessas estratégias? Como resultado, Luciana, podemos dizer que o restaurante ele pode desenvolver estratégias mais eficazes e direcionadas, assim como qualquer outra empresa. O importante é que eles consigam identificar, fazer um diagnóstico de forma mais consistente, para a partir daí identificar quais são as melhores estratégias a ser utilizadas nesse mercado que é altamente competitivo. Mas como é que se implementa as estratégias, Maria Helena? A formulação estratégica é o processo de projetar a contra-resposta estratégica para vencer o inimigo no mundo dos negócios, que nós estamos falando, esse mercado global, complexo. É definir e selecionar estratégias que levem a organização a alcançar seus macros objetivos. É um plano que visa desenvolver e ajustar a vantagem competitiva da empresa em um ambiente altamente dinâmico e incerto. Mas na prática, Maria Helena, muitas empresas não pensam nisso. Por isso, Luciana, que a gente vê muitas empresas morrerem com 1 ano, 2 anos, porque faltou estratégia na sua implementação do negócio, no seu plano de negócio bem definido. Então, quando nós falamos do processo de formulação da estratégia, envolve aí várias etapas. E quais seriam essas etapas? Por exemplo, que é a definição dos direcionadores estratégicos, aí eu estou falando da missão, da visão, dos valores, a avaliação do ambiente organizacional, nós estamos falando desse diagnóstico, conhecer esse ambiente, estudo de cenário, a definição dos objetivos estratégicos, nós estamos falando do grande objetivo estratégico na área de gestão de pessoas, um objetivo estratégico para a área financeira, qual é o grande objetivo estratégico para o resultado da minha organização. Nós estamos falando de definição de metas, ações, indicadores, um plano de ação e implementação e, por fim, avaliação, monitoramento e controle. Esses são os aspectos que envolvem aí, ou o processo que envolve a formulação da estratégia, lembrando aí sempre da definição dos direcionadores estratégicos e do conhecimento do ambiente de negócio. Maria Helena, vamos concluir este bate-papo aí falando sobre a implementação da estratégia. A implementação da estratégia eu considero como a etapa final de colocar a estratégia organizacional em ação. Sem uma adequada implementação, a estratégia, por mais oportuna e valiosa que seja, está fadada ao sucesso. Por isso, a implementação é feita através de várias atividades que são basicamente operacionais ou administrativas. Nós estamos falando aí do alinhamento da organização, do desdobramento da estratégia, da comunicação integrada, dessa visão sistêmica que eu falei, que é todas as áreas do negócio precisam entender quais as estratégias que a empresa tem como instrumento para se tornar competitiva e sustentável. E quais são as dicas para implementar uma estratégia de sucesso, Maria Helena? Uma implementação bem-sucedida de uma estratégia exige as seguintes habilidades dos executivos e líderes. Habilidade de interação, que é a capacidade de coordenar, sensibilizar e motivar as pessoas durante a implementação da estratégia. É preciso, Luciana, que os líderes sensibilizem as pessoas às novas mudanças e implementação das ações estratégicas estabelecidas pela organização. Habilidade de locação é a capacidade de proporcionar recursos, aí nós estamos falando das pessoas, das tecnologias, estruturas e finanças necessárias para implementar a estratégia.
Também temos a habilidade de monitoramento ou de monitoração, que é a capacidade de utilizar informações para identificar se algum fator vai ou está bloqueando a implementação da estratégia. Bons implementadores estabelecem sistemas de avaliação que fornece constantemente informações sobre a posição da implementação das suas ações estratégicas. E quais são os indicadores? Aí nós estamos falando da avaliação de desempenho, nós estamos falando de indicadores que medem não a minha ação, mas os objetivos e meus direcionadores estratégicos. Habilidade de organização, que é a capacidade de criar uma rede de pessoas, aí nós estamos falando dos líderes, que ele possa ajudar as pessoas a serem mais criativos, a elaborar projetos, resolver problemas de implementação que venham a ocorrer no processo da implantação do planejamento estratégico. Pela sua fala, dá para perceber que é preciso uma atenção especial às pessoas e também à liderança, né? A implementação de estratégia requer uma focalização na coordenação adequada de pessoas, na alocação de recursos necessários, no monitoramento e avaliação do processo de implementação e na resolução de problemas que venham a ocorrer durante a implantação da estratégia. Os líderes têm papel fundamental nessa condução de alinhamento da estratégia organizacional. E para finalizar, qual o conselho para os empresários que estão nos ouvindo? Sem estratégia bem definida, planejamento eficaz, alinhamento das pessoas e utilização correta dos recursos, as batalhas são perdidas antes mesmo de começar. No mundo corporativo, Luciano, essa é uma das grandes verdades que não podemos esquecer. Por isso é importante mergulhar em como criar uma estratégia sólida, com metas bem definidas e objetivos com foco em resultados. Dizemos que no campo da batalha do mundo do negócio, a contra-resposta estratégica ou a estratégia de negócio é importante e o líder é fundamental nesse contexto. Muito obrigada, Maria Helena.